Você sabia que a adolescente que você foi interfere na maneira como você trabalha com seus adolescentes no consultório? Meu nome é Nara Leão, sou psicóloga, psicoterapeuta e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre o quanto a sua própria adolescência influencia na maneira como você trabalha com seus adolescentes. Na psicologia, a gente fala muito sobre a questão da criança interior. Esse é um tema que é muito discutido. Todos nós temos uma criança interior que está presente e atuante na nossa vida adulta. E a gente sempre fala sobre o quanto é importante identificar, reconhecer, validar esses sentimentos da nossa infância e cuidar dessa criança interior para que a gente possa ficar bem na nossa vida adulta. Mas ninguém fala sobre o adolescente interior. E nós temos também um adolescente interior que a gente precisa olhar, a gente precisa cuidar, validar esses sentimentos. Só que ninguém fala disso e a adolescência acaba sendo um buraco na nossa vida. É como se a gente não quisesse muito olhar para essa fase, para o que a gente viveu. Então a gente olha lá para a nossa infância, como a gente foi quando criança, o que a gente passou, o que a gente viveu, e depois a gente já vai olhar para a nossa vida adulta. É como se a fase da adolescência fosse um limbo, fosse uma etapa da nossa vida que a gente sobreviveu a ela. Passou, tá tudo bem, sigamos em frente. Mas não é assim. A gente vive muitas coisas ao longo da vida em todas as nossas fases do desenvolvimento. E todas essas vivências precisam ser consideradas, precisam ser trabalhadas. Os sentimentos relacionados a ela ficam dentro da gente e ficam atuantes. Então, para eu conseguir trabalhar bem com um adolescente, para eu ser uma terapeuta boa de adolescentes, eu preciso olhar para a minha própria adolescência, identificar o que eu vivi, identificar o que está presente em mim hoje dessa adolescente que eu fui, para poder fazer um trabalho interno comigo mesma e eu conseguir de fato me conectar ao meu paciente adolescente. Eu sou supervisora e nas supervisões eu vejo muito constantemente psicólogos trazendo algumas dificuldades no atendimento de adolescentes que quando eu vejo estão relacionadas à adolescência deles. Então muitas frases como, nossa, ele precisa ter mais responsabilidade, quando eu tinha essa idade eu já fazia isso e isso, parece que ele é muito mais novo que porque nessa idade eu já vivia isso e isso. Então olha só, a pessoa se colocando como referência para poder olhar para o próprio paciente. Isso não funciona, porque cada adolescência é única. Cada adolescente é único, assim como cada adulto, assim como cada criança. É claro que as fases do desenvolvimento têm características que são gerais, que são comuns, não necessariamente estão presentes em todos os adolescentes, mas são muito comuns na vivência dos adolescentes. Mas eu posso ter sido uma adolescente que viveu de uma maneira muito diferente do adolescente que eu atendo. Eu posso ter tido um contexto que me levou a desenvolver uma responsabilidade precocemente. Ou eu posso ter tido um contexto que dificultou o desenvolvimento dessa responsabilidade. Então, o que eu consegui ser, a maneira como eu fui adolescente, não deve se tornar referência para a maneira como os adolescentes devem ser, porque ninguém deve ser nada. Então, é aquele passo atrás que a gente sempre tem que dar, sabe? Epocar, como a gente fala na fenomenologia, né? Que é suspender, colocar de lado as minhas concepções, os meus valores, as minhas referências, para que eu possa enxergar de verdade como esse adolescente é, o que ele está vivendo, como ele está conseguindo lidar com seus dilemas, com as suas questões nessa fase, e assim eu consigo me conectar a ele, compreender de uma maneira profunda o que ele está passando, o que ele está vivendo, confirmá-lo nessa vivência, e assim ele vai se sentir compreendido, conectado também a mim, e aí a gente vai conseguir caminhar juntos, desenvolvendo recursos internos para lidar com todo esse contexto que ele vive nessa fase da vida dele. Como que eu faço isso? Estando em paz com a minha adolescente interior. Se eu mantenho conflitos internos baseados no que eu vivi, vai ser muito difícil de eu olhar para os adolescentes com paz e com acolhimento.
Eu sempre conto isso porque eu acho que é muito importante para os psicólogos entenderem que para ser um bom terapeuta de adolescente, eu não preciso ter tido uma adolescência maravilhosa. Eu não tive uma adolescência maravilhosa. Mesmo tendo muito suporte familiar, eu me sentia extremamente vulnerável, extremamente sozinha, muita confusão, muitos sentimentos conflituosos, e eu fui uma adolescente rebelde, né? Criei muitos conflitos em casa, com a família, então foi uma fase muito tumultuada. Por bastante tempo eu tive dificuldade de lidar com isso. Então eu gostava muito de adolescentes, queria muito trabalhar com adolescentes, mas eu não conseguia, não sei por que a coisa não fluía. E aí eu fui percebendo que é porque eu não estava em paz com a minha adolescente interior. Eu ainda carregava muitas marcas, muitos ressentimentos, muita culpa por muita coisa que eu vivi na fase da adolescência. Então eu foquei ali um trabalho terapêutico, né, na minha terapia pessoal. Trabalhei bastante a minha fase da adolescência e fui entendendo o que acontecia comigo, o que me levou a viver daquela maneira. Fui acolhendo essa adolescente interior que se sentia muito culpada e que também se sentia muito sozinha, muito rejeitada. E isso foi me trazendo uma paz para hoje conseguir olhar para os meus adolescentes, né? Olhar para os adolescentes no meu consultório de uma maneira muito empática, muito acolhedora. Tem alguns que são mais rebeldes, tem outros não, que são bonzinhos demais, que precisa aprender a ser mais rebelde. E eu consigo olhar e estar junto com cada um deles, querer entender o que ele sente, o que ele passa. Mas só foi possível acolher os outros adolescentes quando eu acolhi a minha adolescente interior. Então, faça algumas perguntas para você mesmo. Como foi a sua adolescência? Hoje, quando você pensa na sua adolescência, qual o sentimento que vem? Porque vem vários tipos de sentimentos diferentes. Pode vir uma saudade daqueles momentos tão gostosos com os amigos, das festas, das conversas até de madrugada, quando ia dormir na casa da amiga. Pode vir também um aperto no peito ao lembrar de algumas brigas que teve, algumas discussões com amigos, com os pais, com os irmãos. Então vem vários sentimentos diferentes. Vai revisitando essa fase da sua vida e vai acolhendo esses sentimentos que vêm. Leva para sua terapia, trabalha isso. Mais algumas perguntas importantes. Como você era como aluno? Como você era na escola com relação aos estudos? Você era um aluno dedicado? Você se dedicava ali aos estudos, se preocupava com as notas, fazia as atividades? Ou não? Você tinha dificuldade, queria ter boas notas, mas era muito difícil conseguir? Ou não, você não tinha boas notas, mas você não fazia a mínima questão e até se tornou uma maneira de passar algum tipo de mensagem, tendo notas baixas e não fazendo as atividades? Então olha para você, adolescente aluno. Olha também para o adolescente amigo. Como era a sua socialização? Você tinha grupo de amigos? Essa fase da adolescência é muito importante o contato com os amigos. É uma fase que a gente se aproxima muito deles, se afasta bastante da família, porque a gente precisa conhecer um novo mundo, ver outros valores, ver outras maneiras de viver para a gente poder ir construindo a nossa identidade própria, se diferenciando da família. Então, como foi esse processo para você? Você teve permissão dos seus pais para fazer isso, para se afastar um pouco deles e se aproximar mais dos amigos? Ou não, isso teve que ser uma luta para que você conseguisse? Ou você simplesmente se abdicou disso porque não sentia a permissão dos seus pais? Então, são várias questões. Se você é terapeuta de adolescente, com certeza espera-se que você tenha estudado sobre essa fase. Então vai olhando para a própria adolescência à medida que você for estudando e olhando para essas características da adolescência. Tem tanto um caminho que você precisa fazer sozinho, caminho mais introspectivo, reflexivo, quanto também é importante, após isso, você levar essas questões também para a terapia e para a supervisão, caso seja necessário em algum caso específico de paciente, para que você possa, de fato, estar em paz com essa fase da vida que é a adolescência. Criando essa paz interior com o seu adolescente interno, você também vai criar uma paz na relação com os adolescentes que você atende. Esse conteúdo fez sentido para você? Você já tinha pensado sobre isso? Está atento a isso? Comenta aqui para mim, coloca aqui nos comentários para a gente poder seguir essa discussão lá. Um grande beijo, até o próximo vídeo.